Imagina só se uma cidade inteira ficasse com febre, esquentando a um ponto perigoso. E se a cura para isso não viesse de uma tecnologia super nova, mas de algo bem mais antigo e natural. Hoje a gente vai ver como a cidade de São Carlos, aqui no Brasil, usou a ciência para diagnosticar seu próprio superaquecimento e achou uma solução incrível que estava esse tempo todo nas árvores. Dá uma olhada nisso aqui. Essa é São Carlos, um importante polo de tecnologia em São Paulo. Muito prédio, muito concreto, muito asfalto. E é exatamente aí que o problema começa, sabe? Toda essa superfície escura absorve o calor do sol o dia inteiro, criando uma situação que, aos poucos, vai se tornando insustentável. E aqui está a pergunta central de todo. E não é só uma questão de desconforto, de calor. A gente está falando de saúde e de segurança. Porque algumas partes da cidade viram verdadeiros fornos, enquanto outras continuam mais frescas. A resposta, no fundo, está no jeito como a gente planeja os nossos espaços. Bom, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender a doença. Essa febre de São Carlos é um fenômeno que a gente conhece como ilha de calor urbana. E os sintomas, esses são bem claros. Pensa só, quase 40 graus Celsius. O asfalto e o concreto agem como uma esponja, absorvendo o calor do sol durante o dia e soltando esse calor todo de noite. É isso que cria as tais ilhas de calor, onde a temperatura pode ser bem mais alta do que numa área rural logo ao lado. As ruas literalmente cozinham. E em vez de ficar só no achismo, a prefeitura da cidade resolveu agir como um médico mesmo com um paciente doente. Eles começaram a investigação científica para valer, para entender exatamente onde e por que a cidade estava esquentando tanto. E olha, a precisão do método usado é impressionante. Eles usaram tecnologia de ponta para criar mapas de calor da cidade com uma precisão de mais de 98%. Isso permitiu que eles vissem, rua por rua, quais eram os pontos mais críticos de calor. E os resultados dessa investigação foram, para dizer o mínimo, chocantes. O diagnóstico revelou um cenário que os próprios cientistas descreveram usando uma metáfora muito poderosa. O primeiro dado já foi um soco no estômago. Em média, a cidade tinha apenas 29 árvores por quilômetro de rua. 29. É um número baixíssimo para um lugar que precisa desesperadamente de sombra. E foi isso que levou os pesquisadores a criarem este termo, savana urbana. Ele traz na hora aquela imagem de uma paisagem aberta, esturicando no sol, com pouquíssimas árvores. E era exatamente nisso que muitas áreas de São Carlos tinham se transformado. O segundo dado fundamental veio do mapa de calor. Ele apontou os hotspots, as áreas críticas, onde a temperatura da superfície passava dos 29,5 graus Celsius. E essas não eram só áreas quentes, eram verdadeiras zonas de risco. Então, o ponto crucial foi esse. A correlação era inegável. O diagnóstico científico ligou os pontos. De um lado, a falta de árvores. Do outro, o calor extremo. A causa da febre da cidade tinha sido oficialmente descoberta. Com um diagnóstico tão claro nas mãos, a cidade conseguiu montar um plano de tratamento igualmente claro e, olha, bem ambicioso. Um plano para curar sua febre e, de quebra, redesenhar o seu futuro. E para a gente entender por que esse plano era tão necessário, vale a pena olhar um pouco para a história. São Carlos deixou de ser um centro do café para se tornar a capital nacional da tecnologia. Esse crescimento, que foi super rápido, trouxe muito desenvolvimento, claro, mas também gerou uma pressão ambiental enorme, quebrando ecossistemas e levando justamente àquele cenário de savana urbana. E a escala da solução é impressionante. O diagnóstico não só mostrou o problema, mas também o potencial. Foram identificados espaços para o plantio de 94 mil novas árvores. 94 mil! E não é sair plantando de qualquer jeito, não. O plano é super estratégico. Primeiro, atacar as áreas mais críticas, aquelas que o mapa de calor apontou. Segundo, não é só plantar árvores isoladas, mas sim criar corredores verdes para conectar as áreas, o que ajuda muito a vida silvestre. E terceiro, usar a tecnologia para gerenciar essa nova floresta urbana, garantindo que cada árvore seja bem cuidada. Agora, tudo isso tem um custo, claro. A estimativa total para implementar esse projeto de infraestrutura verde é de 18 milhões de reais. É um investimento significativo, mas, como a gente vai ver, o retorno vai muito, mas muito além do dinheiro. Então, quais são os benefícios? Esse plano, no fim das contas, não é só sobre plantar árvores, é sobre construir uma cidade mais resiliente, mais econômica e mais saudável para as pessoas que vivem nela. E essa frase resume de forma brilhante o poder de uma única árvore. Pensa em economia de energia, no conforto.
Agora, multiplica isso por 94 mil árvores. Dá para ter uma ideia do impacto transformador. É praticamente um ar-condicionado natural para a cidade inteira. E os benefícios não param por aí. É um efeito dominó. As árvores ajudam a controlar a água da chuva, o que ajuda a prevenir enchentes. Elas protegem o asfalto, economizando milhões em manutenção. Elas limpam o ar, diminuem o barulho do trânsito e, está comprovado, melhoram até a saúde mental das pessoas. É um tipo de investimento que se paga de várias maneiras diferentes. Essa imagem aqui representa bem o futuro que São Carlos está construindo. Um futuro onde a tecnologia e a natureza não estão brigando, sabe? Elas trabalham juntas para criar um ambiente urbano mais agradável e mais sustentável para todo mundo. E no fim, essa análise toda deixa uma pergunta no ar. O exemplo de São Carlos mostra que é totalmente possível usar a ciência para diagnosticar problemas urbanos e encontrar soluções na própria natureza. A grande questão que fica é: o que outras cidades podem aprender com essa lição?